A 11ª hora. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do 11ª hora. Boas, pessoal. Portanto, hoje o episódio é... Caro colega, por favor, diga. Sobre o tema da inteligência artificial. Exactly. Portanto, Como é que nos surgiu esta ideia para falarmos basicamente da inteligência artificial? É um tema que está no topo da atualidade, a meu ver. a todos os níveis. E essencialmente porque tínhamos discutido sobre um filme que fomos ver há relativamente pouco tempo, Há uns meses atrás, sim. que se chama Megan. Não sei se queres fazer uma pequena sinopse para Assim, quem não conhece e teoricamente, quem não viu. Para quem não conhece o filme, teoricamente o filme é de terror, mas isso é subjetivo. Portanto, basicamente o filme fala sobre uma miúda que perdeu os pais e vai viver com a tia. A tia, por acaso, trabalha com robôs e sistemas operativos, ou seja, inteligências artificiais, e como ela não sabe propriamente tomar conta, digamos, da sobrinha, cria um robô chamado Megan para basicamente tomar conta da miúda. Ela trabalha numa empresa que trabalha com sistemas de inteligência artificial. É o que eu disse. Sim. Sim, exatamente. Então, pronto, o filme desenrola-se por aí e eu achei, na altura achei super interessante o filme. Não achei que fosse nada assim de especial no que toca a terror. O debate até foi muito por causa da reação que muitas pessoas tiveram ao filme, pelo menos daquilo que vimos na internet. Que eu, na minha opinião, acho que algumas pessoas não perceberam muito bem o objetivo do filme, ou pelo menos foram vê-lo tendo em conta a categoria e ele inserir-se na categoria de terror, ou seja, foram vê-lo como um filme de terror apenas e exclusivamente, quando o objetivo, a temática é sem dúvida fazer um bocado de medo às pessoas, inclui-se na categoria de terror, mas acho que o objetivo principal do filme em termos filosóficos, se quisermos, não é propriamente ficar apenas no campo do terror, mas ser mais um terror psicológico, tendo em conta as tecnologias de hoje em dia. Sim, é mais ligado às inteligências artificiais e como elas teoricamente vão dominar a raça humana, digamos. Por acaso foi mesmo por aí que eu fiquei interessada no assunto, embora já conhecesse bastante sobre isto, mas decidimos que íamos abordar este assunto um bocadinho mais em detalhe. E então começamos a fazer bastantes pesquisas, né? Convém. Não, ia só dizer, não mexas muito com a caneta à beira do microfone, senão vai ficar os ruídos. Então, depois de bastante pesquisa, começámos... Aliás, o objetivo não era propriamente pesquisar sobre o lado positivo deste assunto, é mesmo o lado negativo que eu achei que sobressai mais até sobre o lado positivo. Porque o lado positivo também vai ser apresentado um pouco por todo lado. Sim, exatamente. As empresas e o mundo em geral, a sociedade vai apresentar a inteligência artificial maioritariamente de uma forma positiva. Exatamente. Por exemplo... Queres começar por algum... Sim, eu vou dar alguns exemplos de teoricamente onde é considerado positivo, ou seja, por exemplo, temos a inteligência artificial nas pesquisas do espaço, por exemplo, em tudo que é NASAs e companhias. Então a utilização basicamente dessa inteligência em ambientes que são hostis ao ser humano. Exatamente. Por exemplo, temos os assistentes de voz nos telemóveis como a Siri e o Google Now. Por exemplo, temos no que toca a máquinas e, ou seja, o trabalho físico humano, temos na extração do minério, são máquinas que suportam muito mais condições complicadas do que propriamente nós, humanos, a nível físico. Ambientes hostis. Portanto, exatamente. Basicamente para, teoricamente, facilitar o trabalho ao ser humano. Ou seja, para que ele não tenha de se colocar em situações potencialmente perigosas. É assim também, nessa onda também temos a exploração do oceano, visto que o ser humano não consegue explorar o oceano todo sem comprometer a saúde. Portanto, como as inteligências artificiais, os robôs, seja lá o que for, não têm propriamente carne, nem osso, nem nada do género, é muito mais fácil para eles explorar certos ambientes sem se prejudicar. Certo.
No entanto, tem aqui algumas coisas que eu vi, ou seja, nas minhas pesquisas, que falam, por exemplo, do reconhecimento facial, mas isso, na minha ótica, não estava visto como teoricamente negativo, estava visto como teoricamente positivo, Sim. mas eu acho que não é positivo. I mean, quer dizer, podemos dizer que são já faz parte da esfera da inteligência artificial, mas são sistemas ainda muito básicos, aplicados a direcionados para certas coisas em específico, certos objetivos em específico, por assim dizer. Lá está. Porquê? Porque eu, por exemplo, estive a fazer um bocado de pesquisa no que toca ao Facebook, ao Instagram e redes sociais no geral, e houve algumas coisas que me sobressaíram aqui na pesquisa e eu achei importante estar a falar sobre isso. Por exemplo, as plataformas como o Face, o Insta e cenas assim conhecem-nos muito melhor do que a nossa família. E porquê? Porque essas companhias funcionam com algoritmos, ou seja, conforme os likes, os comentários, as nossas preferências, eles conseguem construir um perfil online nosso com muito mais facilidade do que algum dia os nossos pais ou os nossos amigos vão conseguir fazer. Porque obviamente nós estamos dentro de um telemóvel ou de um computador e as pessoas não conseguem ver o que é que nós estamos a fazer sempre. Sim, eu acho que podemos fazer, não sei, acho que podemos fazer aqui uma ponta agora para aquele novo sistema, se quisermos, o ChatGPT, que agora está Sim, e super. eu por acaso ia só dizer uma coisa. No outro dia eu estava com o meu irmão e o meu irmão disse-me: Olha, tenho uma coisa para te mostrar. E ele mostrou-me esse chat. ChatGPT. E eu, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha usado aquilo, não me interessava muito. E ele disse: Olha, agora é que vai ser muito fácil eu escrever coisas para a escola. Exatamente. E eu fiquei de género, como assim, meu? Afinal, o que é que tu estás para eu falar? E ele começou-me, por exemplo, disse-me: Olha, vou pôr aqui uma coisa de género, cria-me uma receita de bolo de chocolate. E ele disse aquilo e 2 ou 3 segundos depois tinha uma receita de bolo de chocolate feita por uma inteligência artificial. E eu, ok, interessante. Muito interessante. Portanto, exatamente, basicamente, essencialmente o ChatGPT é um software que está, não sei se, acho que está em forma de aplicação também. I'm not sure though, não tenho a certeza. Não, acho que, assim, Mas não posso eu dizer conheço-o que como não. site. Sim, é isso, eu conheço-o como site, agora a aplicação não faço ideia, mas acho que funciona mais a partir de site. Exatamente. No entanto, o que eu vejo é isso, criação de textos, criação de poemas de forma quase automática. Por acaso, redação eventualmente de histórias, não sei, coisas dentro desse género. Agora, eu acho que mais do que a aplicação ou as aplicações no plural que esses softwares podem vir a ter, acho que o mais importante é perceber como é que eles são também alimentados. Não sei se concordas comigo. E, sim. E eu acho que queria fazer uma ponte com o que estavas a dizer ainda agora do Facebook e das bases de dados e isso tudo. Por exemplo, o Midjourney, que é também a plataforma que consegue, através de algum input de texto, criar imagens automaticamente. Uhum. E essa plataforma está ligada, por exemplo, ao Discord. Uhum. É uma plataforma ligada ao Discord. Como é que isso se traduz no meu... Na minha perspectiva destes sistemas? Como é que isto se traduz? Traduz como... Basicamente, os servidores do mundo têm as nossas conversas. Exatamente. Pronto. Mas, E são todas essas conversas, todas essas, vamos dizer, elementos textuais, vocais, imagéticos, traduzidos em programação, criam uma base de dados. É basicamente como se ligássemos a internet, todos os computadores do mundo ao mesmo tempo, ligados a um sistema e que recolhem informação todo o tempo, a toda a hora, através dessa tal base de dados. Sim, querias? Não, ia só dizer uma coisa, que falaste bem estás a falar em recolha de dados, porque, por exemplo, vocês já repararam que só com likes ou só com poucas coisas que vocês possam fazer online, este tipo de inteligências vai saber tudo sobre vocês, desde a vossa etnia, a orientação sexual, a religião, política, sim,
Sim, sim. Ah. Sim, sim. Traços de personalidade, inteligência, idade, localização, uso ou não de drogas, situação familiar, situação amorosa, etc, etc, etc. Eu acho que a questão é mesmo essa, que as pessoas quando executam certo tipo de ações nos telefones, no computador, nas aplicações no geral, executam de uma certa maneira de forma inocente, ou seja, inocente no sentido em que não sabem as repercussões que isso pode ter, ou como isso pode ser aproveitado para desenhar um perfil sobre as pessoas ou um grupo de pessoas em específico. Exatamente. E por acaso, voltando à questão inicial sobre o Megan, porque é importante falar sobre o filme. Para quem não viu o filme, se vocês não quiserem saber o fim, passem à frente para aí 1 minuto ou assim, mais ou menos. Nem era necessário dar mesmo spoilers. Não, mas era uma parte importante. Basta até as pessoas, basta se calhar, sim, mas eu vou-te deixar desenvolver, não é essa a questão. Mas podemos também deixar o trailer e acho que as pessoas vão perceber automaticamente. Pronto. Então pronto, façam como vocês entenderem. Mas no fim do filme, basicamente, tentam matar a Megan, digamos, o robô que é a Megan, porque ela torna-se má, né? Ganha inteligência própria, ganha vontades próprias. E então, quando a pessoa mata a Megan, ou seja, o corpo dela físico morre, mas no entanto a inteligência artificial passa para a inteligência de casa. Ou seja, como aquela casa daquela rapariga principal, da tal tia da miúda, é completamente digital, ela consegue passar a inteligência dela artificial, que já não tem corpo, para o Wi-Fi da casa. E o filme acaba assim. Ou seja, e esse bocado, ou seja, o filme todo, mas esse bocado daqueles segundos no fim deram-me para pensar efetivamente como é que nós somos controlados e vigiados 24 horas por dia por esse tipo de inteligências. Pequeno parênteses ali para as cidades 15 minutos, para Sim. a vigilância 24/24. Exatamente. Para quem não viu o episódio, por favor, vejam é cidades de 15 minutos, sim, que nós fizemos anteriormente. E vocês também têm aí um bocadinho desse tema. Pá, eu acho que também podemos. Eu queria só fazer aqui uma distinção entre o que podemos chamar de inteligência artificial e de consciência artificial. Uhum. Porque acho que são duas coisas diferentes. Porque sim. Eu não estou a dizer que eventualmente o ser humano não vai criar uma consciência artificial. Não é isso que eu estou a dizer. E aliás, eu acredito que esse dia vai chegar e está bastante perto. Se é que já não existe. Sim, nosso conhecimento. Pode não existir no mundo civil, na sociedade civil, ou seja, a nível público, mas ele já existe dentro da... Alguém já o desenvolveu, isso, e eu estou quase 100% certo que isso já existe. Pronto, pode não existir, não o posso confirmar, mas é a minha visão. No entanto, acho que é importante fazermos a distinção, como eu tinha dito ainda há pouco, entre a inteligência artificial e a consciência artificial, porque a maior parte dos sistemas que temos hoje em dia, eles são aquilo a que podemos chamar sistemas de interpretação, ou seja, sistemas interpretativos de grupos de dados. E o que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o sistema, como por exemplo o exemplo do ChatGPT, o nível que nós podemos chamar de inteligência é a capacidade dele de agrupar certos tipos de conteúdos de forma a criar na perspectiva do utilizador uma noção, uma sensação de lógica. O que não quer dizer que esteja lá algum tipo de consciência que vá para além disso. Não sei se estás a... Sim, mas isso concordas? Depois... Sim, eu concordo com isso. Porque no outro dia, por acaso, estávamos a falar sobre isso, sobre o que era uma inteligência artificial e uma consciência artificial, e até em termos de debate moral sobre, teoricamente, o ser humano ter o direito ou não de mexer com aquele ser criado, né? Por exemplo, de desligar um robô que tenha inteligências artificiais. Filmes, o ou assim. Ex Machina, por exemplo. Sim, esse foi excelente, por acaso. Muito bom filme. Para quem... aliás, excluindo aquela parte da agressividade do robô em si, acho que o mais interessante do filme é as questões filosóficas que são colocadas ao longo de todo o filme. Sobre as questões morais e éticas. Exatamente. Sobre a criação de algo
pode não ser um ser teoricamente É humano, um mas filme é já uma de criação 2014, 2015, penso. por aí, sim. Não. Uma criação de uma espécie de consciência, e até que ponto é que nós temos o direito de nos aproveitar dela, e até que ponto é que nós também temos o direito de a controlar a 1000%. Exatamente. Ou seja, as questões morais em relação à inteligência artificial e consciência artificial começam por se questionar, não é? por existir, porque há pessoas que dizem que não, que a partir do momento em que teoricamente aquela inteligência existe, não tem direito de ser desligada pela mão do homem, e há outros que dizem não, mas tem que ser desligada pela mão Certo. do homem, e é um bocado complicado. É isso. E também, opá, é sem dúvida, nós não podemos deixar de dizer que isto agora está no... É a atualidade do dia, por assim dizer, mas é já algo com muito antigo. Ah, sim. Já tem bastante tempo e podemos também lembrar que fazer um parênteses para o 2001 Odisseia no Espaço. Queria só dizer... Um dos melhores filmes feitos à época Queria só dizer pelo que Stanley Kubrick. esta referência é para a Daniela, a nossa amiga Daniela, que é uma fã deste Sim. filme. Eu acho que ela ia perceber, de qualquer das formas. Mas... Pronto. Sim. Não, mas Daniela. foi a pensar. Porque o computador, o HAL, não é? Sim. E toda aquela mecânica que o realizador desenvolveu à volta do... Quando criou o filme foi sem dúvida era muito avant-garde. Muito. Para a altura. Muito à frente. Exatamente. E também É vou um falar marco que na história do em termos visuais o filme é stunning. Yeah. Para quem não viu, Desde logo o início, aquela consciência do ser que tem acesso a uma arma e muda tudo também. exatamente. Portanto, quem não Sem viu o dúvida. filme, por favor vejam, é muito interessante. E já é antigo, mas é super atual, sinceramente. Eu ia, por acaso, no update da guerra, eu era suposto ter feito uma referência sobre como é que, o Full Metal Jacket. Uhum. Peço desculpa, está aqui à procura do nome. Sim. Também por causa dela e porque eu adoro esse filme. Pronto, Porque duas é referências para a Daniela. referências. Está a ver? É uma bónus. Esqueci-me de a fazer anteriormente. Pronto, fiz agora, não tem mal. É do mesmo realizador. Pois, e lá está. Para voltar ao centro da questão. A questão de ser, para já, até agora, é só programação. Sim, exatamente. Não é consciência. Sim, exatamente. Ah? O que não impede que hajam perigos. Atenção. Sim, exato. E é era esse isso o que eu ia objetivo deste dizer. episódio também. O que eu queria só também salientar, não sei se querias acrescentar alguma coisa do teu lado, se querias. E é só dizer que, por exemplo, eu tenho aqui alguns pontos negativos quanto ao uso da inteligência artificial. Força? Como, por exemplo, serem uma ameaça para o emprego dos humanos, porque vão começar a substituir humanos. Já começaram, não é? Por Sim, exemplo, com exatamente. as caixas de supermercado free service, Exatamente. de livre acesso. Já é um bocado essa a Exatamente. situação. Também o facto de que as pessoas, ao utilizarem, por exemplo, os chats para esses chats começarem a fazer, por exemplo, textos para eles, poesia para eles ou coisas assim automáticas. Questão dos direitos de autor, né? Também. Questões do direito de autor e também parte cognitiva, ou seja, não vai haver propriamente um desenvolvimento cognitivo Certo. do ser humano. Ou seja, o ser humano tem cada vez mais acesso à tecnologia, desculpem, mas em termos de desenvolvimento psicológico, inteligência e essa história toda, vai começar a ficar cada vez mais limitado. E isto pelo menos isto foi o que eu pensei em relação a isso, e acho que é um perigo que muita gente não vê. Exato. Como A perigo. cena é que é assim, este tipo de tecnologias desenvolve-se também porque elas são muito mercantis, percebes? Elas ajudam muito ao mercado e ao desenvolvimento do mercado. É esse o objetivo também. Lucro, estás a ver? Sim, eu sei, mas às vezes não é só isso que é o importante. Sim, não, mas eu concordo contigo, não é essa a questão. Eu só estou a dizer que o objetivo é muito, percebes? É promoção, é ajudar à promoção, ajudar ao fácil, promoção fácil, criação fácil, Sim. estás a ver? Porque, como dizem, é um ditado já antigo, por assim dizer, tempo é dinheiro. Exato. Só queria dizer, salientar essa... Não, mas atenção, não estou
forma nenhuma contra o que estás a dizer, e eu acho que o objetivo é mesmo salientar os perigos. Uhum. Eu por acaso também estava aqui, estive a pensar um bocado sobre este tema em relação, por exemplo, no outro dia vimos todos, né? Estamos na internet, imagens falsas criadas por inteligências artificiais do Papa vestido com um casaco e com uns ténis e não sei o que. Está, essa do Papa, pronto, eu até estou. É facilmente. Sim, eu sei. É facilmente identificável como falso, mas eu acho que Sim, mas por exemplo, hoje de manhã apareceu-me assim no Reddit um artigo da Rolling Stones que estava a dizer que teoricamente imagens de uma rapariga que foram criadas também por inteligências artificiais estavam, ou seja, nudes da rapariga, né? Fotos dela nua, eu vi isso, que estavam a circular no Reddit e essa pessoa estava a ganhar dinheiro com essas fotos porque as pessoas pensavam que aquilo era real. Pronto, e estás a ver a tal aspecto que eu disse de mercantilização. Sim, exatamente, mas por isso é que eu achei engraçado, entre aspas, hoje de manhã por acaso apanhei esse artigo, estive a ler sobre isso e achei curioso realmente no outro dia termos visto isso do Papa, né? Porque achei piada, mas é verdade que há imagens que são criadas assim. Hoje aparece-me esse artigo. No outro dia também estávamos a falar sobre música, porque estávamos a ouvir, mas nesse caso se quiseres falar tu, porque tu és grande fã de música. Sim. Não, era aquela questão, já nem me recordo, francamente, qual era a música em si, mas foi o David, vimos uma que foi o David Guetta que utilizou duas inteligências artificiais para basicamente introduzir a voz do Eminem. Num concerto ao vivo. Exatamente. Claro que ele disse que ele não queria, precisamente ele precisou que não queria ganhar dinheiro com essa criação. Mas fez isso se calhar, exatamente, mas fez. Ele precisou que não queria ganhar dinheiro. Se calhar há uma certa percepção da parte dele do que é que isso pode criar para os artistas. Mas no entanto também tinhas, por exemplo, um excerto de uma música que passaram aqui em França do Jay-Z, uma música que não existe, do Jay-Z a cantar não sei o quê e era não, ou era assim, interpretar. Sim, era o do Jay-Z a cantar interpretar qualquer coisa, Shakespeare, acho eu, se não estou engano. Era qualquer coisa assim do género, exatamente, era qualquer coisa assim do género. E muita gente pensou primeiramente que era ele que tinha cantado aquilo, porque aquilo soa tão real. É muito, muito difícil distinguir. Exatamente, daí o perigo. Daí um perigo, porque eu até tinha aqui nas minhas notas a dizer que é um perigo enorme. É difícil também distinguir o comportamento da inteligência artificial ao comportamento humano, devido ao grande avanço tecnológico já existente. Exatamente. Sabes? E isto, por exemplo, temos aqui algumas consequências que por acaso fui eu que estava a pensar sobre o assunto e decidi apontar. Temos, por exemplo, uma desinformação muito grande em relação a tudo. Era precisamente isso que eu ia dizer. O facto de ser desmaterializado e de passar pelos meios de comunicação, por assim dizer, e pelos meios de informação, numa onda mais generalizada. O facto de ser desmaterializado, ou seja, não podes associar um corpo a quem está a produzir esses conteúdos, não podes associar um corpo, torna tudo muito mais complicado. Exatamente. Também, a meu ver, pode incitar também a criação de guerras entre pessoas ou entre países, porque imaginem, nós criamos deepfakes de vídeos do Putin a dizer não sei quanto, a dizer que vai bombardear não sei o que, ou do Biden a dizer que vai bombardear o Putin. Se ele não souber que aquilo é um deepfake. Ou do menos da Coreia do Norte, por exemplo. Do Kim. Por exemplo, até isso também pode não ser em relação a guerras, mas em relação mas pode ser que em relação a seja o que for. Até há uns tempos atrás eu tinha visto raparigas que foram vítimas de face phishing, ou seja, copiaram a cara delas e meteram-nas em vídeos porno. E as raparigas elas não tinham feito nada daquilo. E há imensos casos desses, de rapazes e raparigas, mas as maiores vítimas nesse aspecto até são raparigas que perderam o emprego, tiveram muitos problemas, elas não conseguem tirar aquilo da net e é devido aos deepfakes. Certo. E, no entanto, também tem aqui criação de narrativas perigosas, mais guerras a nível político, por aí. Pronto. Também no ponto da arte, nós temos amigos que são artistas. Mostraram preocupação.
que por acaso falei com uma amiga minha há uns tempos atrás, não há muito tempo, sobre isso, que estava, pá, ela tem uma página de desenho digital, mas é ela que faz, ela faz o conceito todo é ela não vai roubar, entre aspas, imagens a ninguém, nem depende de inteligências artificiais para lhe fazer os desenhos dela. E ela estava a falar comigo e estava a dizer que efetivamente estava preocupada porque isto está-lhe a tirar emprego a ela. Ela Certo. pode fazer, por exemplo, thumbnails ou imagens que as pessoas queiram, seja lá o que for. Pá, sobretudo, acho que é um parênteses pertinente. Desculpa ter-te interrompido, Não. eu detesto fazer isso, mas acho que é um parênteses pertinente. Sobretudo porque é a desvalorização do trabalho em termos mesmo económicos. Porque como um trabalho desenvolvido por AI é relativamente rápido, é em segundos, Sim, em exatamente. microsegundos, o que isso pode esconder é a baixa do valor do próprio Exatamente. produto. Percebes? Sim. Em relação a uma pessoa que passa horas, até dias ou meses para trabalhar. criar uma obra de arte. Percebes? A desvalorização do próprio produto final. Até tenho acho que é um filtro no TikTok, se não estou em erro, que basicamente tu escreves palavras, por exemplo, sei lá, Shakespeare riding an unicorn, tipo um Shakespeare em cima de um unicórnio, Certo. e aquilo em segundos vai-te fazer uma imagem de Shakespeare em cima de um unicórnio. E aquilo, obviamente, não é feito por artista nenhum, é feito pela aplicação do telefone. E só por aí também podemos ver que isso é perigoso porque vai tirar emprego a muita gente. Isto vai desvalorizar muito os artistas digitais e mesmo não digitais, mas os artistas no geral, que já se estão a ver um bocado lixados para vender o seu trabalho. Eu penso, posso estar errado, mas penso que vai ser um bocado do género, ou entras no mercado Sim. ou entras no mercado da AI, da inteligência artificial, e começas a criar arte com a inteligência artificial, ou então... Sim, mas por exemplo, na nossa área, Ou nós não. somos de línguas e também vemos isso com as traduções rápidas na net. Certo. Muitas das pessoas nem sequer querem tradutores, a não ser para coisas oficiais. Exato. E basicamente dependem da para net. grandes obras, para grandes trabalhos, por assim dizer. Sim. Também. Ou então também podemos ver o efeito inverso, que é as obras de criadores, vamos dizer, humanos, Uhum. dispararem em valor. Sim. Mas essa hipótese parece-me menos provável, Uhum. por causa da economia de capital. Exatamente. Não funciona muito nesse sentido. Portanto, eu também estava aqui a falar sobre uma coisa que eu achei importante. Por exemplo, onde é que acaba o real e começa a fantasia, por exemplo, Certo. nas Já redes hoje sociais. é super difícil. Sim, exatamente. Com as notícias. Quer com notícias, quer com deepfakes, quer com músicas criadas por AI, quer por filtros nas redes sociais. As pessoas estão a ficar cada vez mais dependentes das imagens criadas por inteligências artificiais e por aplicações para se sentirem bem com elas próprias. E estamos a chegar a um ponto em que eu já não sei mesmo se não estamos a viver metade no meta, né? E metade no mundo real. Ou seja, o véu entre a realidade e a fantasia está mesmo muito Certo. fininho. Pá, eu tenho uma opinião que, por exemplo, quando eles apresentaram um meta, foi um bocado um flop, estás a ver? Sabes porquê? Porque já tínhamos aquela ideia da realidade virtual, estás a ver? Eles quiseram aliar, por exemplo, pá, como a realidade virtual hoje em dia está um bocado ligada ao cinema e aos jogos, acho que as pessoas não levaram muito a sério a questão do meta, percebes? E então daí eles desenvolveram outros sistemas como o ChatGPT, que de certa forma tornam mais credível esse progresso em direção à inteligência / consciência artificial. Mas eu concordo com aquilo que estás a dizer. No entanto, por exemplo, eu acho que de certa forma esta falta de distinção entre a realidade e a fantasia também promove um bocado um ódio, entre aspas, a nós próprios, porque se nós nos vemos constantemente através dos olhos De filtros de uma rede social, percebes? Já não gostamos daquilo que vemos no mundo real, ou seja, queremos constantemente estar no mundo de fantasia, queremos constantemente estar naquele mundo metafísico. Sim, percebes? exatamente. Daí eu achar que nós vivemos metade no metafísico e metade no real. E a maior parte das pessoas vive mais no metafísico que outra coisa. Exatamente. Opa, eu até um dia destes tinha visto uma questão em relação às cirurgias plásticas. Sim, não sei tens se, aqui... Não sei se tinhas visto. Exato.
sei se querias falar também de. Sim, por exemplo, obrigado. Em relação Já que aos estávamos filtros. a falar dos filtros, não é? Exatamente. Em relação até aos filtros da cara, tu ontem estavas à procura sobre cirurgias estéticas que começaram a haver ainda mais por causa das redes sociais. Portanto, tivemos um aumento de cirurgia estética de 19,3%, que equivale a 12,8 milhões de intervenções cirúrgicas, e 17,5% de não cirúrgicas, ou seja, não cirúrgicas pode ser botox, fillers, coisas assim, que não envolvem anestesia. Dá quanto tempo? Acho que é dá 4 anos para Acho cá. que é sim, é dá 4 anos para para cá. Se não estou em erro, sim. E sim, exatamente, diz aqui ao longo dos últimos 4 anos o aumento contínuo de 33,3% de cirurgias estéticas gerais, ou seja, houve um aumento de 33%. E depois estavas-me a dizer ontem, segundo a tua pesquisa, que tínhamos tido, ou seja, as cirurgias mais feitas eram o aumento mamário, rinoplastias, a lipoaspiração, cirurgia nas pálpebras, abdominoplastia, e nos homens tinhas a cirurgia na cara, ou seja, nas pálpebras, e depois havia aqui por acaso um facto interessante que depois de 2017, os BBLs, que é o Brazilian Butt Lift, teve um aumento de 45,7%. E os países mais afetados foram os Estados Unidos, Brasil, China, Japão e Coreia do Sul. E todos estes estudos foram feitos pelo ISAP. E se for preciso, deixamos o link em baixo se vocês quiserem procurar um bocadinho sobre isso. Pá, é preocupante, mas lá está, mais uma vez, tudo este avanço tecnológico culmina num negócio. Exatamente. Ou culmina no aparecimento de negócio, ou no reaparecimento, se quiserem, no relançamento, se quiserem, de negócios, ou seja, e aparecimento de novos modelos de negócios também. E um bocado também, como eu estava a falar, há um bocado de deixarmos de gostar de viver no real e gostarmos de viver num mundo de fantasia, ou então numa realidade mais controlada, em que nós não gostamos de alguma coisa em nós, então vamos fazer uma cirurgia, mudar, e já estamos mais parecidos com aqueles filtros que nós vemos no Insta, ou no TikTok, ou no Facebook, ou seja lá o que for, e sentimos-nos melhor. Exatamente, a banalização da despersonalização. Exato. O que é um bocado preocupante, sem dúvida. Se por um lado vai criar mais aumento de modelos de negócios, como eu disse, e mais, por outro lado, será que vamos querer estar constantemente a recorrer a cirurgia só porque, não sei, é uma questão, lá está a tal questão ética. Exatamente. E da regulamentação. Exatamente. E no entanto, também houve aqui outro ponto, já acabámos aqui com o ponto das cirurgias, que eu achei que era super interessante, tem termos estatísticos, mas no entanto, coisas que eu posso observar no mundo à minha volta, é por exemplo, as crianças também passarem a vida delas a depender das redes sociais. Ou seja, elas parecem que são educadas quase pelas redes sociais. Ou seja, isso também aconteceu no Megan. Exatamente. O uso da tecnologia, até como agora, quando tens quer dizer, desde cada vez mais cedo as crianças têm acesso a ecrãs. Portanto, sim, exatamente. Aliás, muitos dos métodos educativos mesmo nos estabelecimentos de ensino hoje em dia existem e coexistem com a ajuda das tecnologias e dos ecrãs. E tu até tinhas visto o tempo todo. Sim, tu até tinhas visto isso num podcast, não sei se foi hoje, foi ontem, que estavas a ouvir pessoal francês a dizer... Foi numa rádio francesa, mas que eu depois também posto. Se houver vídeo no YouTube, consigo, ou se houver o podcast, consigo. Vou procurar. Sim, e que por acaso eles estavam a falar sobre isso, ou seja, a substituição de professores ou a substituição de alguém que ensine pela internet, né? Basicamente está a haver uma substituição do ser humano por aquilo que é mais automático e digital. É sempre aquela linha ténue entre o que é entre ajuda ou a ajuda e a substituição. E também a dependência. Porque acabamos por depender imenso, sim, mas negativamente dessas coisas. Exatamente. Eu acho que uma área onde é importante também salientar é na área da saúde, porque a área da saúde é uma área onde a inteligência artificial vai acabar por ter mais impacto e onde eu penso que vai estar mais presente e onde vai ser mais fácil justificar a sua presença. Sim. Também. Não sei se queres... Não, olha, por exemplo... eu vi em relação, por exemplo, à radiologia artificial, em que, por exemplo, a identificação de tumores, por exemplo, ou de cancros,
localizados já automaticamente através Sim, do sim. sistema de inteligência artificial. Mas ontem, por acaso, estávamos a falar sobre isso e foi muito pertinente teres falado sobre esse assunto, e estávamos a falar também do erro médico e do erro Sim, exatamente. da inteligência artificial, ou seja, mais uma Exatamente. vez a bater na tal questão moral, ou seja, Questão moral, ética e, humano. no caso de erro, Sim, numa, o erro- numa questão jurídica. Sim, exatamente. Será que foi erro humano? Será que, ou seja, se há um médico que se engana no diagnóstico de alguém e a pessoa morre de cancro ou morre com um Exatamente. linfoma grave, ou Normalmente seja há lá um o que processo de for. crime que é instaurado. Exatamente, há uma investigação, abre-se Exatamente. um processo de crime e depois vamos ver no que é que isso dá. No entanto, como é que nós vamos acusar uma máquina? Exatamente, instaurar um processo contra uma máquina. Contra Pronto, um então- sistema, às vezes nem é uma máquina, é um Sim, sistema. exatamente. Ou seja, temos que. Este assunto é tão denso, Tão complexo. é tão complicado às vezes, porque é o que eu digo, isto bate na questão ética, moral, na questão de será que a culpa é do sistema que é feito por um humano? Pá, Será que vamos culpar a máquina ou o humano que o Ultimamente fez? eu vejo isso para já, até agora, de dois pontos de vista diferentes. Para mim, a culpa seria sempre de quem criou o sistema. Depois, o problema seria o leque de autonomia em que essa máquina se permite de atuar e de que forma é que podíamos legislar isso. Percebes? Sim, Que mas o que depois super tu tens, complicado. primeiro tens o criador, depois tens a máquina e depois tens a pessoa que o opera. Exatamente. Portanto, em termos morais e em termos de processo de crime hipotético, quem é que seria o culpado? Sim, exatamente. Porque Não, tiveste mas a pessoa que o operou, mas operou um sistema que foi criado Pois, por outra o que me pessoa. leva, em relação à pessoa que operou, ou seja, a pessoa que se serviu do sistema para operar, nesse caso seria a pessoa que se serviu do sistema, mas isso lá está, isso envolve depois distinções entre se a pessoa utilizou o sistema ou se foi o sistema que Falhou. operou sozinho. Sim, exatamente, mas é isso que eu estou a Nesse dizer. sentido. Também acabamos por ter questões complicadíssimas de responder. Exatamente, eu acho que porque- culpar um sistema, vais condená-lo a pagar uma multa? É obsoleto, eu acho que nesse basicamente. caso seria a empresa que criou que tem de pagar a multa. Sim, Na Lá lógica, está. se seguirmos a lógica. sim, exatamente. Mas será que é isso que vai acontecer? Sim, exatamente. É isso que. Opá, é complicado. Eu acho que a questão jurídica é a questão mais complicada até. E- Como legislar e passar, como passar, em caso de erro, como fazer a nível de tribunais. Isso. Por isso, eu encontrei também um documento que eu posso deixar na descrição, se vocês quiserem, que fala precisamente sobre as legislações da União Europeia no que toca a inteligências artificiais. Aquilo tem montes de páginas, mas eu estive a fazer uma procura bastante intensa sobre o assunto e encontrei. Está escrito em inglês, mas está disponível para toda a gente ver. Eu vou deixar na descrição para quem estiver interessado. E tem uma parte, espera aí, deixa eu ver se eu consigo encontrar, que eu tinha aqui, que era só para vocês verem, que era o High Risk AI Systems, que é o 5.2.3 do capítulo, e vocês podem ler exatamente sobre a expansão dos sistemas operativos e não sei o quê, dos riscos e blá blá blá, se vocês não quiserem estar a ler tudo. Tem 5.2.3 do tal link, que é bastante explícito e é bastante interessante ler sobre isso. Eu achei que era importante também ver quais são as leis que a União Europeia tem em relação a isso. Exatamente, é super importante e é super extenso, Exatamente. super complicado. Eu acho que também tinha visto um exemplo, por exemplo, de entrevistas de emprego virtuais. Também. Ah, sim, Com nós tínhamos visto. chatbot, Sim, foi ontem que estávamos a ouvir E sobre lá isso. está, que a falta de interação humana, até que ponto é que pode influenciar ou não no próprio desempenho da pessoa que está a ser entrevistada. É que, se não estou em erro, nós ontem tínhamos ouvido na rádio que era um estilo de entrevista do género. A pessoa tinha que responder a umas perguntas e tinha 30 segundos ou 40 segundos para responder. Sim. Se no fim desses segundos a pessoa não respondesse,
tinha uma webcam automaticamente que se ligava e a pessoa era confrontada com o entrevistador, porque basicamente não soube responder àquilo, então tinha que Exatamente. responder Ou em... seja, quase que o entrevistado quase tem que se tornar ele também uma máquina para conseguir responder Exatamente. às questões no tempo que é Previsto. pré-estabelecido. Exatamente. Que eu achei super interessante, mas ao basicamente mesmo uma tempo... automatização da resposta também, a meu ver. E não sei até que ponto as respostas depois serão suficientes e coerentes para avaliar. Exatamente. Portanto... Depois há sempre aquela questão, está a máquina, ou seja, o humano puxa pela máquina, ou seja, em termos de desenvolvimento, e depois a máquina puxa pelo humano em termos de desenvolvimento. Também é uma Exatamente. coisa que podemos salientar. Agora, há sem dúvida, eu acho que aspectos positivos, e um deles também foi, por exemplo, na agricultura, para identificar certas doenças, por exemplo, Sim. em certos cultivos, Sim. certas plantas, por exemplo, localizar e depois aplicar, os agricultores poderem aplicar um tratamento. Mas até que ponto isso vai chegar a uma altura em que seria completamente automatizado, e então quase a necessidade dos agricultores Sim. também de cada vez menos estarem presentes Um trabalho. no terreno. Pois é, e eu não sei se querias acrescentar, por acaso também tinha colocado aqui uma coisa, não sei se queremos falar um bocado sobre isso também, acho que é importante, que é a pegada de carbono. Sim, se tiveres informação sobre isso, força. É a única informação, o que me faz pensar em relação à pegada de carbono é pura e simplesmente o facto de que todas estas novas explorações, novas e antigas, explorações de metais para criar sistemas informáticos, para criar hardware, para criar, que depois vão incorporar software, ou seja, criar o esqueleto para depois integrar com a programação, eu acho que vai ter um grande impacto, porque olha, imagina só agora para criar os carros elétricos, todos inteligentes e tudo que é cheio de sistemas tecnológicos super avançados. A exploração por exemplo, do níquel para as baterias, do lítio, todos esses componentes são, embora, lá está, porque não estão à vista de todos. Nós falamos da exploração, por exemplo, do lítio e do lítio, não sei se é lítio ou do níquel no Congo, estás a ver? E ninguém fala disso. E falamos disso tens a exploração por parte de crianças. No fim ou seja, no episódio de conclusão da guerra. Ninguém fala disso porque lá está, as indústrias são deslocalizadas. Estão, como é que se diz em inglês? Out of sight, out of mind. Exatamente. Isso também, eu acho que é pegada de carbono porque é muito bonito. É longe da vista, longe do coração. Exatamente, é muito bonito, queremos reduzir as emissões de CO2, mas depois, qual é que vai ser o impacto da exploração de todos esses minérios para criar novas tecnologias? Exatamente. Que já, hoje em dia, já deve ser uma pegada e não deve ser pequeno. Exatamente. A minha ideia era mais alertar do que trazer para aqui dados, porque às vezes para as pessoas também é complicado estar Mas eu posso, se encontrar, depois também colocar na parte da descrição em relação a isso. Pois é, fake news, fake music, deepfakes, fake. É isso que me fica na cabeça. Não sei, a ti? É exatamente isso. Eu acho que as pessoas também têm que entender que a inteligência artificial pode ser usada para coisas muito boas, mas também pode ser usada para piratagem informática, espionagem, difusão de conteúdo ilegal ou ofensivo, mas mesmo grave, ou seja, tem assim um leque de coisas que as pessoas não pensam porque infelizmente para nós já é tão normal estar na net que acabamos por esquecer que existem coisas mesmo negativas. Exatamente. E é uma cena que, lá está, eles depois vão, a meu ver, vão acabar sempre por restringir um pouco os sistemas, porque não vais ter sistemas a menos que eles se tornem quase completamente autónomos. Sistemas que, tipo, com propostas, por exemplo, racistas e coisas assim. Não penso que vai chegar aí porque vai ter sempre... Espero que não, creio. Porque vai acabar por ter sempre um controle. E se tiver um humano no fim da linha, acaba por haver sempre um controle teoricamente. Sim, esperamos que continue assim, ou seja, que seja sempre controlado para também não ultrapassar os limites do razoável. Tal e qual. Por exemplo, a China, a nível dos sistemas de inteligência artificial, impõe, por exemplo, regras de identidade, em que a identidade da pessoa que está por trás, ou que está a utilizar esse tipo de programas ou de serviços, a identidade tem que estar sempre presente da pessoa, por exemplo. Ou seja, tem que dar cara
entre aspas, ou dar uma identidade a quem está a usar aquele Exatamente. sistema. E também penso que deve vincular mais ou menos os valores do país. Pronto, isso é outra Sim, questão. isso já é outra questão, mas sim. Pá, a inteligência artificial vai estar presente em praticamente todos os programas, pelo que eu vejo. Mesmo no Office, a Microsoft está a desenvolver, por exemplo, com a Bing. Por exemplo, a Bing é um motor de pesquisa que nunca foi muito... Mas que, se calhar, a partir de se calhar, dentro em breve, com uma espécie de parceria. Ainda não li muito sobre isso, por acaso, mas vi qualquer coisa sobre esse assunto. Uma espécie de parceria com o ChatGPT, uma plataforma desse género, e que poderia desenvolver o motor de busca da Bing e, por exemplo, até passar a Google, nesse sentido. Yeah. Portanto, mais uma vez, é tudo uma questão de jogo de negócio, estás a ver? Sim, Entre exatamente. países, por exemplo, entre a China, Estados Unidos, e quem consegue desenvolver mais rápido a tecnologia, quem faz o quê, quem vai ser o próximo Quem desenvolve melhor. a dominar, quem vai ser mais rápido. Exatamente. E eu acho que não sei se tens mais alguma coisa que queres acrescentar também. Não, eu falei de basicamente quase todos os pontos que queria. Certo. E não sei se tens mais alguma coisa que queiras Não, eu acrescentar do teu só lado. lembrei para terminar, e acho que uma nota interessante Sim. é aquela a recente declaração do Elon Musk que devíamos também fazer uma pausa, acho que foi de 6 meses, uma coisa assim, 6 meses ou um ano, já não me lembro ao certo, no desenvolvimento da inteligência artificial. Pá, eu não sei o que é que tu pensas sobre essa declaração dele. Pá, assim, ele melhor do que nós. Ele como também está a desenvolver coisas que nós não fazemos a mínima das Exatamente. ideias. Acho que até o gajo o gajo, até o gajo, estávamos aqui assim no café para estar a falar assim. Sim. O gajo, sim, até o CEO, não é? O Sim. gerente. Sim. Do ChatGPT, o Sam Altman, acho que é assim que ele se chama. Mesmo ele mostrou preocupação sobre a não foi maneira ele que estava a como dizer no outro como se dia está a desenvolver rapidamente. que basicamente nós devíamos ter medo Porque ele mesmo tem medo. Exatamente, Ele mas mesmo tem é receio. isso. Aliás, eu só queria acabar com isto, que há uns tempos atrás, se não estou em erro, foram desligados dois sistemas, my god, inteligências artificiais. Dois sistemas de inteligência artificial. Sim, ok, tive um brain fart daqueles. Porque basicamente esses dois sistemas desenvolveram uma linguagem própria e estavam a conspirar um com o outro sem que os humanos percebessem o que eles estavam a dizer. Ou seja... Mas lá está, isso ainda está numa parte muito restrita, estás a ver? Yeah. Mas é por isso que eu digo que eu acho que isso já existe, só não está presente para nós. Exatamente. Em termos como não está disponível ao uso do utilizador final. Sim, exatamente. Para já. No nosso nível, nunca na vida. Exatamente. Mas é importante salientar que nem tudo é positivo, nem tudo é negativo, mas é preciso ter atenção a tudo o que se consome, a todas as informações que nós damos na net, a todas as coisas que nós consentimos que fique na internet, e ter noção de que cada foto, cada mensagem, cada áudio, cada vídeo que nós postamos na net ficam gravados na net. É impossível, praticamente impossível, apagar o nosso rastro, entre aspas, online. A não ser que pegues e vais viver para o meio de uma montanha. Exatamente. E nunca mais venhas para tal e qual. Para a civilização. Pá, eu escrevi até aqui uma frase como um bocado como fim de episódio. Como fim de episódio, se quiseres, em que seria este novo progresso, eles chamam tipo a nova revolução tecnológica, que de certa forma ela já acontece há algum tempo, mas que seria a quarta, lá está, falámos nisso também no episódio das cidades 15 minutos, seria a quarta revolução industrial, ou seja, a revolução da inteligência artificial, se quisermos, que seria a programação do homem obsoleto, ou seja, do homem atual, o homem enquanto ser humano. Sim. Biológico, natural. Sim. Programação do homem obsoleto, mas não dos homens que programam, ou seja, uma espécie de nova elite da programação que vai estar por trás, de certa forma, a controlar de uma certa maneira as pessoas que estão no utilizador final, não é? Assim, há bocado. E em relação à leitura sobre o que disse o Elon Musk, eu fiz uma leitura se calhar um bocado diferente da maior parte das pessoas, e pá, o que eu depreendi daquilo que ele disse foi que nós temos de fazer uma pausa de 6 meses para que eu mesmo possa desenvolver um sistema, que foi exatamente isso que nós tínhamos falado hoje. Um sistema que seja credível e seguro para as pessoas.
lá está, mais uma vez, aquela ideia de segurança, de eu sei aquilo que é seguro para vocês utilizarem. Essa foi a leitura que eu fiz daquilo que eu disse. Sim. E tenho se calhar a impressão que não foi a leitura que a maior parte das pessoas fez. E Mas que foi faz, um ângulo interessante. Mas foi, penso, a meu ver, foi um ângulo interessante. Pois é, eu acho que também podemos ficar por aqui. Acho por que este já episódio. foram 50 minutos de... Pá, eu preferi estender e ser mais conciso, se calhar mais, apresentar mais exemplos também para que as pessoas possam Eu também tentei falar um bocadinho de ligar-se mais, tudo. entre aspas. Sim. Mas olha, nós falámos de música, falámos de artistas, ou seja, artistas na música, artistas nos desenhos, de medicina, de Facebooks e Instas e filtros e isto e porque ao fim e ao aquilo e cabo- meta. Ao fim e ao cabo vai estar presente em todo lado. Pronto, lá está. Já Portanto, está e vai estar cada vez Exato, vai mais ficar cada vez presente. mais. Portanto, decidimos fazer este episódio só porque achámos interessante falar sobre isto, porque estamos a viver num mundo altamente tecnológico e esperemos que vocês também tenham gostado deste tema. Se tiverem questões, se quiserem Façam até... like, subscrevam. 11ª hora, melhor podcast de Portugal e arredores. Exato. Coloquem questões. Já agora, se vocês forem artistas ou se tiverem uma página de arte ou música, ou seja lá o que seja, se vocês quiserem partilhar o vosso trabalho, podem partilhar também nos comentários. Se vocês quiserem criar conversa ou estar a falar com outro pessoal e partilhar o vosso trabalho, façam isso nos comentários ou adicionem-nos no Insta. Nós também Se tiverem podemos outras partilhar. perspectivas também sobre a inteligência artificial, Sim, estejam à exatamente. Ou vontade. seja, partilhem as vossas páginas, partilhem a vossa opinião, digam se vocês concordam ou não, quais são as vossas visões. É sempre importante e fixe também falar com vocês e ver Exatamente. outras opiniões. Exatamente. Portanto, da minha parte, ficamos por aqui. Tens só algumas sugestões de livros ou filmes? Ou queres dar? Sim, de filmes tenho. Megan? O Megan, sim, mas ver mais pela parte do avanço tecnológico. O Her, que é um dos meus filmes. O Her é muito bom. Que é um dos meus filmes favoritos e que me faz chorar sempre que eu o vejo. Posso dizer, não julgava assim, mas ocupou um pedacinho do meu coração. Tem uma grande parte É muito bom o filme, do vale meu mesmo a coração. pena. Sim, Vale mesmo a eu pena. amo esse filme. Opa, O Ex Machina. E o Ex Não, Machina. exatamente, o o Ex Ex Machina, Machina. acho que são 3 já, bastante O Odisseia do Espaço. Sim, o Odisseia do Espaço como precursor de tudo Exatamente. isto, sem dúvida. E se me lembrar de mais alguma coisa, faço umas sugestões nos comentários. Pá, tínhamos ali um livro que era muito bom, um livro francês, aquele que chama-se La Puce et les Géants, Sim, é La Puce et les Géants. que eu depois posso tentar procurar em português. Um livro de 1983 que 83 já. fala sobre... Aliás, a conclusão do livro é muito interessante. O livro todo é super interessante, mas a conclusão do livro é muito interessante, que fala exatamente sobre as máquinas e a tecnologia como maneira de basicamente exterminar um bocado Certo. o humano. Isto E em 83. O assalto planetário também, que eu acho que até já o tinha mencionado por causa das cidades de 15 minutos, se não estou em ele, deixa-me só ver se confere o título. Exato, o assalto planetário, que fala um bocado da Microsoft, Bill Gates, etc. Exatamente. Roberto Di Cosmo e Dominique Nor. Vamos deixar isso tudo nos comentários, se vocês quiserem, porque E aliás o até outro é mais é fácil. do La Puce et les La Géants, Puce et les é Géants. do Eric Laurent. Sim, é um Exato. escritor e jornalista, se não estou em erro, francês. E é muito, muito interessante. Não, sei, eu não procurei o livro em português, mas se o livro existir em português, eu ponho o nome em português. Certo. Se não, pá, olha, tenho o livro em francês, mas é muito, muito interessante. Depois Muito mesmo. encontramos outros também. Entretanto, Deixamos na se nos descrição. lembrarmos de outra coisa, ou de outros livros, nós vamos pôr na descrição. Ou nos comentários, porque podemos... Exatamente, porque a descrição tem um limite também. Pronto, podemos pôr sempre coisas, por exemplo, mais ligeiras, como descrição descrição de livros, ou filmes, Certo. ou seja lá o que for. Da nossa Obrigada. parte para hoje é tudo, penso. Acho que sim. Já filmamos 2 episódios hoje. Sim, senhor. E fiquem é isso. atentos porque vem aí mais conteúdo. Espero que gostem e façam propostas também de conteúdo. Sim, Se quiserem no nosso Instagram, estejam à vontade. São sempre Mandem bem-vindos. mensagens. Foi um prazer estar convosco em mais um Igualmente. episódio da 11ª hora. Tchau, pessoal. Até à próxima.